Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a pergunta de Céu Fiel. Sou obreiro. No dia que o pastor conversou comigo para fazer parte do ministério da igreja, falou algo que achei estranho. Ele disse que eu não poderia falar dele, pastor, e nem da igreja. Gostaria de saber, isso está na Bíblia? Eu sou Agnaldo Félix e você está no canal Tá na Bíblia. O assunto que trataremos hoje será sobre maledicência na igreja. Porém, antes de estudarmos propriamente dito a maledicência na igreja, veremos primeiro o que é maledicência. No dicionário diz que maledicência é característica ou particularidade da pessoa maledicente. Ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar. Uma das frases de Freud, o pai da psicanálise, que eu mais gosto é: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro. E uma das passagens na Bíblia que fala sobre maledicência se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso é um fato. Tanto no dicionário, na língua portuguesa, fala de maledicência. Até mesmo Freud fala sobre a maledicência, dá para entender nessa frase que eu citei. E a própria Bíblia fala de maledicência. Isso é um fato. Infelizmente, dentro da igreja existem muitos grupos, que muitos chamam de panelinha, um fala do outro. Isso é inevitável. Em todo grupo que você participar, vai ter esse tipo de pessoas maldizentes. Agora, a questão desse vídeo, a questão da pergunta do Céu Fiel, é uma prática totalmente errônea de alguns líderes. Eu estou falando alguns líderes. Não estou generalizando, vamos prestar atenção. Que alguns líderes pegam essas passagens, pegam essa situação e fala que o irmão, quando fala de um pastor, alguns líderes chegam a dizer que se a sua autoridade espiritual pode fazer o que for, o membro não pode falar, porque se falar está com espírito de maledicência. Devemos ter sabedoria. Uma coisa é você falar mal de uma pessoa por falar, tipo, não, o irmão não sabe cantar, o irmão não sabe pregar. Outra coisa é seu líder espiritual estar assediando pessoas, mulheres, crianças, ou sendo adúltero. E você comentar com outro irmão para ter um entendimento daquela situação. Vamos saber separar as coisas. Uma coisa é você fazer uma crítica destrutiva. Outra coisa é você estar sendo assediado, você estar sendo até extorquido. Que infelizmente sabemos que isso existe na igreja brasileira. Não vamos citar nome por questão de ética. Mas sabemos que existem várias pessoas que se abusam desse certo poder que eles criam. Muitos líderes espirituais se acham semideuses, os intocáveis. Não existe. Pastores, líderes em geral, são pessoas comuns, têm necessidade fisiológica, ficam doentes. É tão tal que são pessoas comuns, meu santo, que muitos pastores estão com depressão, se suicidando, com questões judiciais. São pessoas comuns. Em certos casos, Deus delega a algumas pessoas uma certa responsabilidade espiritual. Mas essas pessoas não são semideuses, não estão isentos de errar. Erram em feio, como eu e você erra. Se você também tiver a oportunidade de ser um pastor, você vai errar. Interessante que essa semana eu estava conversando até com meus filhos. Eu estava me expondo ao ponto de eu falando que se eu fizesse algo que eles achassem que era uma violência, um abuso de que seja qual área, eles tinham o maior direito de falar com a mãe, falar com a professora, falar com uma pessoa responsável para, de certa forma, analisar se eu estou sendo uma pessoa exploradora. Então, um pastor não é diferente. Agora, eu não estou incitando ninguém a ter espírito de rebeldia, de contenda, de disso, maledicência. Mas há casos específicos, irmão, que tem que ser compartilhado com outro irmão da igreja, com seu cônjuge, para ver se seu ponto de vista está certo ou errado. Porque muitas vezes a gente não quer tocar porque... feito eu falei no vídeo que eu vou colocar no comentário abaixo, que existe aquela história: não toquei no ungido do Senhor. Será que isso é assim mesmo como é pregado? Vou estar deixando na descrição abaixo e no comentário fixado um vídeo que eu trato sobre esse assunto. Não toquei no ungido do Senhor. Como se aplica essa expressão nos dias de hoje? Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, se coloca um pastor, um líder espiritual como semideus. São pessoas normais
que devemos ter respeito, devemos honrá-lo, mas com ordem e decência. Que ninguém é melhor do que ninguém. Existem pessoas com responsabilidades maiores. Porque naquele grande dia, o pastor vai prestar uma conta que eu e você não vai prestar. Responsabilidade. Agora, usar essa responsabilidade para seu bel prazer está totalmente errado. Uma orientação que a Bíblia nos dá é que não devemos falar dos nossos irmãos, mas no caso ela fala dos nossos irmãos como um todo. Ela não dá uma certa imunidade a um líder espiritual, não. Ele fala dos irmãos. Mas como eu falei outrora, há necessidade sim, muitas vezes, de trocarmos uma ideia, no linguajar mais grosseiro, trocar umas ideias com outro irmão sobre certo posicionamento daquele líder espiritual. Faça como servo fiel, coloca nos comentários abaixo as sugestões que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Também coloque nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo. Coloque sua crítica, seu elogio, seu ponto de vista, se você quer acrescentar algo. E se você gosta desse conteúdo, dá teu like, dá teu joinha abençoado para fortificar o canal, para nós termos uma melhor repercussão dentro do YouTube, para nos ajudar a crescer, a trazer a palavra de Deus. Também, se tu não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, vídeo novo. E a questão é, tá na Bíblia?